Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, Jesus diz assim: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ao dizer isso, Jesus deixa bem claro que haverão recompensas, galardões, para aqueles que têm se esforçado no trabalho do reino de Deus. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, cartas são endereçadas a 7 igrejas que estão na Ásia. Estas igrejas representam a Igreja de Cristo na Terra. E são através dessas cartas que Cristo nos traz a revelação sobre 7 promessas eternas, promessas que estão reservadas para os salvos perseverantes. E hoje falaremos da primeira promessa, o direito de comer da árvore da vida, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esta promessa está na carta endereçada à igreja de Éfeso. Antes de falar desta promessa, precisamos entender o que significa comer o fruto da árvore da vida. E sobre esta questão, a Bíblia nos responde no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Perceba então que comer da árvore da vida significa simplesmente viver para sempre, vida eterna. Nós, por sermos seres limitados, ainda não temos a real compreensão deste significado de eternidade, pois aprendemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. Porém, Deus não é assim. Deus não tem início e não terá fim. Ele é o que é desde sempre. E para isso, por enquanto, nenhum de nós tem explicação alguma. Mas a palavra nos diz que quando vermos Deus e o conhecermos, assim como nós somos conhecidos, então todas as coisas nos serão claras e entenderemos tudo. A promessa do fruto da árvore da vida é uma promessa poderosíssima, pois isto vem do próprio Deus, do seu interior que flui vida. Deus deseja partilhar com seus filhos não apenas uma vida comum, mas uma vida em abundância, com bênçãos e coisas maravilhosas que mente alguma pensou e nem penetrou em coração de ninguém. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas a quem é reservada esta promessa? A promessa da vida eterna, a promessa de comer do fruto da árvore da vida. O próprio texto que lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz claramente: Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Veja que esta palavra vencedor vem do verbo vencer. E o verbo significa ação, atitude. Não há vencedor sem luta, sem trabalho, sem comprometimento. Ou seja, se você quer ser um vencedor, terá que ser mais forte do que os teus oponentes. Há muitos que ensinam por aí que uma vez salvos, salvos para sempre. Mas esse tipo de ensinamento não é bíblico, pois encontramos dizendo ao contrário por toda a Bíblia. E esta própria carta, a carta à igreja de Éfeso, nos revela isto. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, que diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja o que está falando Jesus. Ele diz: se a igreja não se arrepende, se a igreja não volta a praticar as primeiras obras, o seu castiçal iria ser retirado da sua presença, ou seja, perderia o seu lugar no reino de Deus. Simplesmente perderá sua salvação. E por que Jesus atrela esta promessa aos vencedores? A promessa de comer do fruto da árvore da vida para os que vencerem. E a resposta é esta: é porque estamos em uma guerra, um combate tão feroz no mundo espiritual, que é capaz de levar à destruição aquilo que tem mais valor do que todas as riquezas deste mundo, a nossa alma.
Não é à toa que na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 ao 8, Paulo diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Veja que isso confirma o combate do vencedor. Nós precisamos combater o bom combate, e isso exige comprometimento com o reino dos céus, com o reino do nosso Senhor. Por isso, nunca confunda a salvação pela graça com os nossos deveres para com o reino de Deus. A graça que Cristo derramou sobre as nossas vidas através do seu sacrifício na cruz é impagável. E ainda que fôssemos as melhores pessoas do mundo, ainda não seríamos dignos da salvação na nossa vida pelo nosso próprio esforço, pois os nossos atos de justiça e as coisas que nós julgamos ser boas, para Deus diz a palavra, que é como trapo de imundícia. É só Cristo que nos justifica, e fora dele não há salvação. Com isso, a igreja e Cristo são um corpo só, cuja cabeça é o próprio Cristo. Entenda isso, queridos. É a cabeça que manda no corpo. A cabeça é Cristo, e nós nos sujeitamos a Ele. Por isso, aquele que deseja comer da árvore da vida, precisa ouvir e obedecer a Jesus. E Ele nos ordena combater contra o mal, nos ordena comprometimento com o reino de Deus. Lembre-se sempre do que Jesus sempre nos diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Com isso, não precisamos temer batalha alguma, não precisamos temer inimigo algum, pois se Cristo está conosco, quem poderá ser contra nós? Absolutamente ninguém. Pois Jesus faz daqueles que são seus muito mais do que vencedores, verdadeiros vitoriosos sobre todas as circunstâncias dessa vida. Jesus quer te entregar hoje esta promessa, quer te dar hoje esse direito de comer da árvore da vida. Mas você precisa dele, você precisa de Jesus mais do que tudo na sua vida. Jesus fará de você um vencedor e partilhará contigo desta maravilhosa graça e te dará a vida eterna. Que a graça poderosa do nosso Deus e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.